Fala aí, pessoal, tudo certo com vocês? Vamos nessa aula então dar uma olhada em duas das principais funções do Excel, Cont C e Soma C, também muito exigidas nos temidos testes de Excel em entrevistas, tá? Então, pessoal, por que essas duas funções são das mais utilizadas? Porque elas te permitem algumas métricas, a métrica de contagem e a métrica de soma, conforme critérios, ou categorias, ou nome de produto, ou mês, período, enfim. Então são funções muito práticas para que você consiga apurar informações rapidamente, inclusive produzir alguns relatórios automatizados. Então vamos dar uma olhada em como elas funcionam. Aqui a gente vai meio que numa sequência do mais fácil para o mais difícil, tá bom? Mas você vai ver que é moleza. Depois que você pegar o jeito do primeiro aqui, você vai ver que para fazer os outros é tranquilo. Inclusive, pessoal, eu vou deixar esse material na descrição do vídeo. Se você quiser baixar ele gratuitamente e ir acompanhando aí, pode baixar. Beleza, pessoal. Então, vamos lá para o primeiro. Quantas vendas cada vendedor fez? Aqui a gente tem uma base de dados de uma empresa de bebidas, onde cada linha dessas, pessoal, representa uma venda diferente, beleza? Então, na linha 2 é uma venda, na linha 3 é uma outra. Você vai perceber que tem a descrição do produto, se era um refrigerante, uma cerveja, um energético, etc. A unidade está aqui no começo, se foi na unidade centro, unidade sul, etc. O nome da pessoa está aqui na coluna F. E vamos lá. Quantas vendas cada vendedor fez? Como que você começa essas funções de Cont C e Soma C, tá, pessoal? Ó, você precisa montar uma tabela para mostrar, então, quanto cada um dos vendedores fez. Então você começa selecionando aqui a coluna F inteira, copiando e vindo aqui na direita para colar essa informação na guia dados. Você vai fazer um remover duplicadas, pode apertar o OK, que aí ele vai te deixar apenas com cada um dos seus vendedores sem repetições, beleza? Então esse é o primeiro passo para a gente poder dar andamento aqui. Aí eu vou precisar na direita dessas informações calcular a quantidade, certo? E aí, pessoal, você sempre pensa no primeiro caso que você está fazendo. Preciso saber quantas vendas o Nicolau fez, para depois você pensar nos outros, se vai dar para arrastar para baixo, tudo bem? Então vamos lá. O Cont C, pessoal, é uma função que vai te pedir dois argumentos, tudo bem? Vou colocar aqui, ó, igual cont com temudo.c. Ele vai te pedir um intervalo e um critério. Intervalo, pessoal, tanto para o Cont C quanto para o Soma C, que eu vou te falar daqui a pouco, pensa por enquanto que é sempre marcar a coluna da base, não da tabela que você resumiu. Sempre lá na base, é onde você pode encontrar o seu critério, beleza? Então, se eu preciso contar quantas vendas o Nicolau fez, eu vou lá na base, marcar a coluna F, que é onde eu posso encontrá-lo. Tá vendo que aqui, pessoal, eu marquei a coluna F inteira, né? Se eu marcasse aqui pelas células, aí eu teria que travar, tudo bem? Mas como eu vou ter que arrastar para baixo, mas daqui a pouco a gente entra nesse detalhe também. Então eu vou marcar a coluna F inteira, ponto e vírgula, para ir para o próximo argumento da função. O próximo argumento dessa função é o critério. O critério, sim, pessoal, aí é uma única célula. É o critério que você quer contar de fato. Você poderia fazer ele de várias formas, o critério. Uma delas seria abrir aspas e escrever Nicolau, por exemplo. Fechar aspas, fechar parênteses e apertar o Enter. Estaria ok. Ele vai retornar para a gente 32. Porém, isso aqui, pessoal, não é uma boa ideia, porque você quer arrastar essa fórmula para baixo para já fazer os outros. O que seria uma boa ideia aqui, então? Ao invés de escrever o seu critério entre aspas, você vai dar um clique na célula que contém aquele critério. Tudo bem? E aí sim, você pode apertar o Enter, dar os mesmos 32 e agora sim arrastar. Beleza? Olha só, pessoal. Lembra aquela história que eu te falei que o intervalo, como eu marquei a coluna F inteira, quando eu arrasto, ele continua considerando a coluna F inteira. Então ele vai contar os vendedores lá dentro. Só que se ao invés de marcar a coluna F inteira, vou fazer um exemplo aqui só para você entender. Você tivesse marcado aqui pelas células, ó, desde a célula F2 até tudo lá no final, fiz Shift Ctrl, seta do teclado para baixo para ir até o último. O primeiro vai continuar dando 32, mas vamos arrastar. Você viu que por coincidência, aqui nesse caso não teve problema nenhum. Mas olha só, o seu intervalo ele já saiu da linha 2, percebe que ele já pulou para 3? Ou seja, se você quisesse fazer a contagem da Helena e tivesse uma Helena aqui no começo, já teria dado problema, sabe? Então, por isso, pessoal, que você trava o seu intervalo. Demos sorte aqui que não tem nenhuma Joana aqui em cima, mas se tivesse, aí já não ia dar certo. Tudo bem? Então, pessoal, o intervalo você procura sempre marcar a coluna inteira igual a gente tinha feito antes, beleza? Aí, pessoal, qual que é o próximo caso que a gente pode fazer? Esse aqui é o 1, então. Tá feito. O próximo que a gente pode fazer, pessoal, é o 2 aqui no caso, né?
O 2, a gente quer o faturamento por unidade, beleza? Como é que a gente vai calcular esse faturamento por unidade? Ó, agora você já está pegando o jeito da coisa aí, né? Vou copiar essa coluna de unidade, pois são várias unidades diferentes, né? Vou vir aqui na direita, colo, guia dados, removo duplicidades, aperto OK. Beleza, ele já vai me isolar aqui cada uma das unidades que eu tenho nessa empresa, beleza? Aí, pessoal, o que a gente vai fazer agora? Vou colocar aqui valor no caso, né? Você vai perceber que a gente quer então faturamento por unidade. A gente quer somar esses valores, quanto foi pertencente aí a cada uma das unidades. Ou seja, pessoal, você concorda que agora a gente não quer uma contagem? A gente quer uma soma? Então aqui você vai fazer um soma C. Vou colocar igual soma C. Abro parênteses. Aí ele vai impedir o quê? Ele vai impedir o intervalo, o critério e o intervalo da soma. Olha só que interessante, pessoal. O intervalo e o critério, concorda que são muito semelhantes aos do Conte-C que a gente fez? São iguais, né? É você marcar onde você pode encontrar o seu critério e definir o seu critério, beleza? Se agora eu quero a soma por unidade, então meu intervalo é eu marcar onde eu posso encontrar a unidade. Marco a coluna A. Ponto e vírgula. Agora o meu critério. Meu critério é a célula onde eu tenho a primeira unidade aqui. No caso, a célula Y2, onde está escrito centro. A primeira unidade que temos aqui é a centro. Ponto e vírgula. O intervalo da soma. O intervalo da soma, agora sim, é eu marcar a coluna onde eu tenho os valores a serem somados de fato. Que no caso é a coluna L de lápis aqui. Beleza? Fecho parênteses, aperto o Enter. Coloque formato de dinheiro, né? Amplio aqui a coluna. E aí posso arrastar para baixo. E já está feito o 2 aí do faturamento por unidade, beleza? Aqui, pessoal, mesma história, tá? Você viu que o critério, desculpa, você viu que o intervalo, eu marquei a coluna inteira, né? Então, se você tivesse marcado o intervalo pelas linhas, lembra de deixar travado, né? Nesse daqui ia dar problema se não travasse, tá? Principalmente ali na região sul. Na região sul ia dar problema. Vou forçar aqui a barra para 1 dar problema, só para ficar mais nítido aí para vocês, tá? Olha só, eu vou apagar aqui e vou marcar pelas linhas. E o outro intervalo, que é o dos números, também vou marcar ele pelas linhas ao invés de marcar a coluna inteira, tudo bem? Aí, pessoal, olha só. Você viu que o segundo está dando 102 e o terceiro está dando 38, né? Por exemplo, se aqui em cima fosse sudeste, e aqui em cima também sudeste, e aqui em cima fosse centro. Olha só, na hora que eu arrastar aqui para baixo, você vai ver que já deu problema aqui no sudeste, certo? Por quê? O intervalo desceu, né? Ele não ficou parado, né? Ele acabou pegando aqui linhas para baixo. Então, se você fosse, por acaso, fazer dessa forma, você teria que se lembrar de clicar aqui em intervalo e deixá-lo travado, FN F4. E o intervalo da soma, mesma coisa, FN ou F4. Ou só F4, dependendo do teclado, tá, pessoal? Você sabe que está travado quando aparecem esses cifrões. Aí sim, se você arrastar para baixo, as informações não vão sair do lugar, beleza? Esse que é o detalhe aí no caso. Aí, pessoal, como eu mudei algumas coisas aqui na base, eu vou desfazer, tá? Só para a gente ficar com as mesmas informações, quem estiver baixando o material e quem não tiver, para dar os mesmos números aí, fica mais fácil de conferir, né? Beleza, pessoal? Seguindo aí, vamos para o 3, quantidade de vendas por estado. Agora, pessoal, ó, já vai pensando aí se você vai querer um Conte C ou um Soma C nesse caso, que é a quantidade de vendas por estado. Enquanto você pensa nesse caso, se você estiver gostando desse vídeo, deixa o like aí, comenta, inscreva-se no canal, mande sugestões, eu sou o Breno, todos esses serviços na tela, você precisando, eu fico à disposição. Tem soluções para pessoas, pessoa física que eu digo, né, pessoa jurídica, para empresas. Qualquer problema aí que você tenha, queira recorrer à ajuda, pode entrar em contato. Beleza, pessoal, o terceiro, quantidade de vendas por estado. Você vai ver que aqui na base, pessoal, na coluna J, nós não temos esses estados isolados, né? Você percebe que ele está junto com o nome da cidade, né? O que você vai ter que fazer então, tá, pessoal? Você vai ter que inserir mais uma coluna na base. Você vai chamar essa nova coluna de estado. E você vai utilizar uma função que separa esse estado, deixa apenas o estado visível aqui para você. É a função direita, no caso. Concorda que o estado são sempre os últimos 2 caracteres aqui dessas células? Você fez direita, clica na célula J2, ponto e vírgula. Quantos caracteres você quer lá da direita? Quero 2, certo? Coloco 2 e arrasto para baixo.
Aí sim, ficou moleza aqui agora, né? Aqui, pessoal, como são poucos estados diferentes que tem na base, é só Minas, Rio e São Paulo, só para você ter em mente que se forem poucos, você pode escrever eles na mão, que aí não teria problema nenhum, tá? Vou colocar aqui, ó, Minas, RJ e SP. Obviamente você vai ter que escrever igualzinho como tá na base, tá, pessoal? Senão aí o Cont C não vai pegar, beleza? Vou colocar aqui quantidade e vamos lá. Igual Cont C, o intervalo onde eu posso encontrar os estados, ou seja, nessa coluna que eu acabei de criar, ponto e vírgula, clico no primeiro estado que eu tenho aqui. Arrasto para baixo, ele já me diz aqui quantidade de vendas por estado então, beleza? Certo, pessoal. Aí pra gente fechar, então, é só a gente fazer o 4 e o 5. No 4, quantidade de vendas acima de 3.600. Como que a gente vai fazer isso, hein? Quantidade de vendas acima de R$3.600. Também é um Cont C, beleza? Como é que você vai definir esse critério do acima de 3.600? Olha só, Cont C. Seu intervalo é a coluna dos números agora. É aqui que você pode encontrar o que é acima de 3.600. Como é que você vai definir isso? Você vai precisar, pessoal, do sinal de maior do teclado, tudo bem? Então você vai ter que abrir aspas, pois agora a gente vai digitar coisa do teclado na fórmula. Vou colocar o sinal de maior e vou digitar aqui 3.600. Tá vendo que esses 3.600, pessoal, eu digito sem cifrão, sem ponto, só o número mesmo, sabe? Se você colocar ponto no meio ou cifrão, o Excel vai deixar de reconhecer ele como um número, tá? E aí vai dar BO. Fecho aspas, fecho parênteses, aperto o Enter. E por fim, a soma das vendas de cerveja na unidade sul. Esse daqui é o mais difícil que a gente vai ver, tá, pessoal? Mas é tranquilo. Capaz que você até já percebeu aí que, com o que eu te falei até então, não vai ser muito possível fazer esse. Por quê? Aqui, pessoal, você precisa somar os valores, não conforme um critério, concorda? Você percebe que agora são dois critérios? Na categoria cerveja e na unidade sul. Então, pessoal, com o soma C você não consegue fazer esse. Você vai precisar do soma C. Quando você vai para o soma C, pessoal, olha só, ele dá uma embaralhada aqui nos argumentos da função. O que ele te pede primeiro? Primeiro, ele te pede o intervalo da soma. Ou seja, logo de cara marcar onde estão os números a serem somados. Beleza? É a coluna M. Ponto e vírgula. Agora, pessoal, ele vai casar intervalo e critério. Lembra que eu te falei que você tem dois critérios? Um é cerveja e o outro é unidade sul? Agora é a hora de você mexer nesse par de intervalo e critério. Ou seja, onde eu posso encontrar cerveja na minha base? É na coluna D. Marco a coluna D. Ponto e vírgula. Então a minha coluna D é o intervalo do critério 1. Qual que é meu critério 1? É eu falar que naquela coluna D eu quero que ele considere apenas o que é na categoria cerveja. Beleza? Ponto e vírgula. Agora eu vou para o segundo par aqui. Intervalo do critério 2 e critério 2. Ó, você já deve estar esperto aí a essa altura. O que você vai precisar aqui para fazer esse final da fórmula? Você ainda tem que considerar o que é da unidade sul, certo? Então, meu intervalo do critério 2 é marcar onde eu posso encontrar essa unidade, ponto e vírgula, e o critério, o que eu quero nessa coluna, eu quero que ele considere apenas o que é sul. Você está vendo, pessoal, que quando você digita dentro da fórmula o seu critério, letras maiúsculas e minúsculas não impactam, beleza? Mas se tivesse acento, ponto, traço, qualquer caractere aí, você teria que fazer igual, senão ia dar problema, tá? Letras maiúsculas e minúsculas não impactam. Aperto o Enter, ele já vai me dizer aqui, então, que o total nessa condição, nessas duas condições, é 42.660. Beleza, pessoal? Então, basicamente, pessoal, essas funções, elas são muito usadas porque você percebeu a quantidade de alternativas que você pode ter aí, e nada aqui foi muito trabalhoso, né? Tudo aqui a gente fez rapidamente aí, né? Então são funções que muitas vezes você já tem na empresa um relatório preparado e você só precisa atualizar ele. Então, muitas vezes é com Cont C e soma C que o relatório é feito, sabe? Então, basicamente era isso aí nesse vídeo. E que nem eu te disse, você fique à vontade aí para entrar em contato se precisar de algum dos serviços para você ou para a sua equipe, beleza? Até um próximo.